Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje, só para refrescar a memória, vai ser como investir para o futuro. E eu decidi fazer essa aula porque nós precisamos falar sobre futuro. Assim como nós respeitamos os nossos prazeres imediatos, nós também precisamos respeitar o nosso futuro e se planejar para ele. Caso contrário, caso a gente não se planeje para o nosso futuro, ele será incerto e difícil quando se trata ao nosso financeiro. Se a gente não se preparar para o nosso futuro financeiro, com certeza nós teremos problemas lá na frente. Então eu quero começar falando para vocês um segredo, na verdade. A maioria das minhas alunas, mentoradas, quando me procuram para o processo de mentoria, dificilmente, acho que 99% delas não dizem que querem investir para o futuro, que buscam guardar dinheiro para aposentadoria para o futuro. A maioria delas, quando me procuram para o processo de mentoria, ou querem organizar a vida financeira, fazer o dinheiro sobrar, ou querem aprender a investir com segurança, escolher os melhores investimentos. Mas os melhores investimentos, os investimentos mais rentáveis, melhor se dizendo, né? Meus alunos querem saber qual é o investimento que rende mais. Mas os investimentos que rendem mais são os investimentos de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu quero dizer ali os investimentos de 5, acima de 5 anos. E cá entre nós que 5, 10, 15 anos passa muito rápido. Eu vejo pelo meu filho. Ontem ele estava nascendo, hoje está com 4 anos. Ontem eu tinha 15 e hoje eu já estou com 30. Então o tempo ele passa muito rápido, o tempo voa que a gente nem sente. É claro que dentro de uma estratégia, um planejamento para investimentos, nós temos os investimentos ali de curto prazo, que é para nossa segurança de curto prazo. Temos também a parte dos nossos investimentos, que são os investimentos de médio prazo, que são os investimentos para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, viajar, trocar de carro, comprar carro. Ninguém quer investir só para o futuro, e não é nem isso que a gente faz. Mas nós não podemos deixar de investir parte do nosso dinheiro para o futuro. E a grande verdade mesmo disso tudo, né, é que nós estamos ocupados, as pessoas estão ocupadas demais com o presente e acabam não tendo tempo, de fato, para pensar no futuro. Só que nós sabemos desde sempre que a fase produtiva ela acaba. E que a energia que nós temos para trabalhar entre os nossos 20 e 40 anos, uma hora ela acaba. A gente não vai estar sempre na fase produtiva, sempre com essa energia. E é por isso que nós precisamos guardar parte do nosso dinheiro e garantir uma renda passiva no futuro. Dani, mas o que é renda passiva? Me coloque por dentro do assunto. O que significa renda passiva? Renda passiva é você ter uma renda mesmo sem precisar trabalhar. Então, o dinheiro que nós guardamos no decorrer da nossa vida, enquanto a gente tem energia, saúde, que a gente consegue fazer dinheiro, que a gente trabalha mesmo, ele vai aumentar, ele vai estar trabalhando por nós, para que no futuro seja uma nova fonte de renda segura, ou seja, uma renda passiva, sem que a gente precise trabalhar por isso. Então, para você que está chegando agora, que está aqui hoje, eu quero dizer que eu tenho certeza que várias chaves vão virar na sua vida. Eu tenho absoluta certeza. O que eu vou falar aqui para vocês hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, não é nada diferente que eu trato dentro do meu programa de mentoria. É claro que na minha mentoria, tanto a financeira quanto a de investimentos, eu tenho mais tempo com você. Nós estamos no individual, é direcionado. Eu vou te ensinar a fazer, eu vou estar fazendo junto com você. Então, se você tiver dúvida, você vai poder fazer junto comigo. Mas independente
né, da minha mentoria, depois no final eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. O que vocês vão aprender aqui hoje vai virar várias chaves na vida de vocês. Vocês vão dar um passo muito importante para o futuro de vocês. E não só para o futuro, para a sua vida também. Porque automaticamente, quando você dá um passo para o futuro, as coisas começam a mudar. Quando você começa a pensar nos investimentos, pensar e se preocupar também com o amanhã, não só com os prazeres imediatos, as coisas começam a mudar. E antes de começar, de fato, a nossa aula, eu preciso falar para vocês sobre os 3 grandes motivos ou os grandes obstáculos, pode-se dizer, que impedem de as pessoas de guardar dinheiro para o futuro ou pensar na aposentadoria, pensar no futuro financeiramente falando. E o primeiro deles por que eu vou me preocupar com o futuro? Eu nem sei se eu vou estar viva até lá. O futuro, depois, né? Nem sei se vou estar lá, nem sei se vou chegar até lá. Então, tem uma pesquisa de 2019 que apontou que a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos. O que eu quero dizer com isso? Você vai viver muito, fica tranquilo. Você vai viver. As pessoas no Brasil, a expectativa é que elas vivam até os 76 anos, no mínimo ali. E então, fica tranquila, vocês vão viver. Tem vida pela frente. A minha avó, ela é prova disso. A minha avó, ela viveu até os 83 anos, mesmo tendo sempre uma saúde muito debilitada. Desde que eu me conheço por gente, a minha avó tem uma saúde debilitada, ela sempre tomou muitos remédios. Para quem não sabe, né, eu fui criada pela minha avó. Basicamente, a minha criação foi pela minha avó. Tive a presença da minha mãe, mas a criação foi por ela, né? Então, a minha avó sempre teve uma saúde debilitada. Inclusive, trazendo o exemplo da minha avó, o que eu vivenciei, a minha avó, ela não teve renda o suficiente para manter o mesmo padrão que ela teve no decorrer da vida no futuro. E eu falo isso por causa da vivência. Né? Eu me lembro que ali na minha infância, até os 10 anos, mais ou menos, até os 9, 10 anos, a gente tinha uma vida financeira não assim boa, desbanjar, mas nós tínhamos uma vida financeira assim tranquilas, pode-se dizer. Eu me lembro que depois do decorrer do tempo, dos anos, as coisas, a nossa vida financeira foi assim piorando, as coisas foram ficando muito difíceis mesmo. E eu vendo aquilo, né, vivenciando tudo aquilo, porque eu basicamente fui criada, né, por ela. E coitada, né? E assim, convênio, né? Minha avó precisou contar com a ajuda de parentes ali pro final da vida dela. Final não, né? Foram longos anos. Os parentes, eles faziam vaquinha e a gente pagava o convênio para ela. Então todo mundo fazia uma vaquinha, ajudava com dinheiro e pagava o convênio dela. O remédio dela era um remédio caríssimo, que na época, muitos anos atrás, ele custava quase um salário mínimo. Então você pensa, não tinha para comprar, então o governo dava esse remédio. Mas imagine, sei lá, acontecesse alguma coisa, o governo não desse esse remédio. Gente, minha avó não saía da cama simplesmente sem esse remédio, que era caríssimo. Sem contar os outros remédios que ela tinha que comprar ainda. Então, além de depender de terceiros, de parentes, né? Ainda tinha que depender do governo para dar o remédio dela. Entre outras coisas que muito difíceis. A sorte não, né? Mas talvez a sorte, sim, que os parentes não deixaram depender do SUS, que seria muito mais difícil. Mas ela não se sentia confortável com isso, porque eu lembrava, nós não queremos chegar lá no fim da vida e incomodar as pessoas. Enfim, a gente não quer isso. E ela não se sentia bem, ela sempre falava sobre isso para mim. E quantos de vocês que estão aqui hoje conhecem algum aposentado na mesma situação que eu estou falando da minha avó, ou talvez parecida, ou com alguma outra situação financeira difícil, ou até pior? Quantos de vocês não conhecem? E assim, por isso que eu falo. Esse obstáculo de achar que você não vai viver muito e que, não sei até quando eu vou viver, não vou pensar no futuro. A probabilidade de você viver é bem maior do que você não viver.
Então é estatístico. Claro que pode acontecer alguma coisa, mas a chance maior é de você viver, então se planeja financeiramente por isso. E não deixe que esse obstáculo esteja te impedindo de pensar no seu futuro. O segundo obstáculo que impedem as pessoas de pensar, guardar dinheiro, investir para o futuro, é o otimismo exagerado, irracional, pode-se dizer. Ah, vai ficar tudo bem, no futuro tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo termina bem, tudo vai dar certo. E assim, de verdade, não me levem a mal, tá? Só que chega a ser irônico as pessoas venerarem o amanhã como o tempo melhor, sendo que elas não estão buscando esse melhor, não estão agindo para esse melhor. As coisas na nossa vida, a gente sabe que não caem no nosso colo. Ai, Deus ajuda. Tá, mas tem que agir. Ah, tudo vai dar certo. Tá, mas tem que agir. Precisamos, com certeza, gente, ser otimista. E eu sou uma pessoa extremamente otimista com as coisas. Tento ser, porque às vezes é difícil também. Temos sim que ser otimistas. Pensar em ter um futuro melhor, sim. Mas nós precisamos agir para que os dias melhores, de fato, eles cheguem. Eu tenho uma cliente, queria contar o exemplo dela aqui. Garganta seca, eu menti. Tinha uma cliente, tem uma cliente, está terminando o processo de mentoria financeira. E eu perguntei para ela no começo da mentoria se ela tinha alguma crença em relação ao dinheiro. Dentro da minha mentoria, a gente fala também muito sobre mentalidade financeira na primeira sessão de abertura, né? Isso que, né, muda, mas não vem ao caso agora. Eu perguntei para ela se ela tinha alguma crença em relação ao dinheiro. E ela me falou: olha, Dani, eu assim, não identifico nenhuma crença, assim, para falar bem a verdade, mas eu tenho um problema, Dani, que eu não sei se é crença. Eu falei, qual que é? Dani, eu sempre gasto mais que eu tenho, tipo assim, eu uso muito cartão, e eu sempre acho que vai ter, que amanhã vai dar certo, que eu vou ter esse dinheiro, que eu vou conseguir pagar. Então, eu sou sempre assim, otimista, que vai dar certo mesmo, que o dinheiro vai aparecer, que eu vou ter e vou conseguir pagar, e as coisas vão se encaixar. Só que agora eu estou aqui. Por quê? Ela sempre teve esse pensamento e chegou uma hora que as coisas começaram a apertar. Ela estava passando por momentos, assim, delicados na vida dela, pessoal também, e as coisas começaram a apertar. Então, ela viu que esse otimismo dela, exagerado, irracional, achando que o dinheiro, nossa, ia surgir, e não estava controlando, organizando o dinheiro, só o otimismo que vai aparecer, mas não estava fazendo nada. Muito pelo contrário. Estava usando o cartão como extensão do salário, aquela bola de neve que, assim, infelizmente acontece na vida de muitas pessoas, aconteceu na minha no passado. E depois que ela procurou o processo de mentoria, ela falou: Dani, é isso. Eu estava sendo otimista, mas não estava agindo, estava fazendo tudo ao contrário do que eu estava buscando. Resumo, muitas, claro, ela está no processo de mentoria de 2 meses, muitas coisas já mudaram, ela já conseguiu, assim, eliminar muitas coisas que ela nem sabia, conseguiu fazer parte do dinheiro sobrar, tá no 0 a 0 e tá organizando a vida dela, tá assim, começou a investir, ela já tem, né, mais de 40, então começou a investir, nunca é tarde. Mas o que eu tô falando para vocês não adianta ser otimista de forma irracional. Então, esse otimismo, achando que as coisas vão cair no nosso colo, isso impede também as pessoas de estar investindo para o futuro, guardando dinheiro para o futuro, pensar em reservar parte para o futuro. E o terceiro motivo que afasta as pessoas, que acho que esse é o mais comum, é o motivo que talvez mais afaste as pessoas de pensar em guardar parte do dinheiro, Dani, eu contribuo para o INSS, né? Então eu tenho essa renda lá garantida. E assim, quem já assistiu minha aula aqui, talvez vá se lembrar disso, mas já falei algumas vezes e falo sempre, mas é bom sempre lembrar, que tudo indica que nós não vamos ter essa ajuda do governo, essa renda do governo, quando nós se aposentarmos.
lá por 2050, mais ou menos, a população, mais de 30% da população, vão ser idosas. E por que eu tô falando isso? Caso você não saiba, o dinheiro que você contribui hoje para o INSS é para pagar as pessoas que estão aposentadas hoje. Estão aposentadas agora. Então a realidade é, a população está envelhecendo, as mulheres não estão tendo filhos, e quando tem um, dois, antes era quatro, três, quatro, cinco. Então a população está envelhecendo, e isso significa que não terá pessoas na fase produtiva trabalhando para bancar esse custo do INSS no futuro. Então, a hora que a gente for se aposentar, é aquele negócio, o último apaga a luz. Então, contar com o INSS é contar com a sorte. E eu costumo dizer para as minhas mentoradas que a deusa da boa sorte, ela aparece na vida das pessoas que agem. Ah, fulano deu sorte. Ninguém dá sorte quando tá parado sem fazer nada, gente. De verdade. Ninguém dá sorte. As pessoas acham que sorte é ganhar na Mega. Isso é difícil acontecer, né? Não tem. A probabilidade é 0,00 alguma coisa. Eu esqueci o número. A deusa da boa sorte aparece para as pessoas que estão agindo. Então, esse é o terceiro motivo que impede as pessoas de pensar no futuro e guardar parte do dinheiro para o futuro. A maioria, né, das pessoas que me acompanham, que assistem minhas aulas, lá por 2050, né? Aqui, 28 anos, acho que é a fase que todo mundo, ou um pouquinho mais, que vai se aposentar. Então, quanto mais longo, na hora que chegar a nossa vez, não vamos contar com essa contribuição. Ah, Dani, se tiver, tá? A gente não vai contar com a sorte. A gente não quer contar com a sorte, mais uma vez. Então, vocês que estão aqui hoje, vocês estão dando um passo muito importante para ter sorte, para dar sorte mesmo na vida, no futuro. O que eu quero dizer é que dá uma sorte danada, dá o primeiro passo para a construção da liberdade financeira. Dá uma sorte danada. Qualquer pessoa pode dar essa sorte e dar o primeiro passo para construir a liberdade financeira. Então, eu quero saber de vocês se vocês estão prontas para dar o primeiro passo com uma liberdade financeira. Quero pedir para vocês também pegarem caneta e papel para vocês fazerem o resumo de vocês, anotarem, sentem-se em um lugar confortável para vocês conseguirem se concentrar nessa aula, absorver o melhor possível dessa aula, que é uma aula gratuita, mas eu sempre entrego o ouro nessas aulas. Vocês estão preparadas? Usem o chat, mandem perguntas. Eu sempre vou estar abrindo aqui, olhando o chat para para responder as perguntas de vocês. Estou abrindo. Estão vendo minha tela, né? Então, como investir no futuro? O que vocês vão aprender hoje? O que é liberdade financeira? Eu mencionei agora há pouco, né, sobre liberdade financeira. O que é, de fato, liberdade financeira? Qual que é a diferença entre renda ativa e renda passiva? Qual que é o segredo para ter dinheiro para investir? Como ganhar renda passiva? Como construir um novo salário para o futuro? E a estratégia de uma nova fonte de renda investindo em ações. Eu sei que você que está aqui hoje não quer investir para o futuro. Você quer ter liberdade financeira. E o que é liberdade financeira, Dani? É não ter problema com dinheiro. Dinheiro não deve ser um problema na nossa vida, ele é a solução.
E quando você tem liberdade financeira, você não tem problemas nenhum com o dinheiro. O seu sono é tranquilo em relação ao dinheiro. Você não fica vivendo para pagar a conta, aquela sensação, nossa, parece que eu estou vivendo para pagar a conta, o dinheiro entra, eu recebo um convite, alguém me chama para fazer alguma coisa, eu nunca tenho dinheiro, parece que eu só tô pagando conta. Liberdade financeira é ter uma renda superior ao custo de vida. Ou seja, todos os seus custos estão ali dentro da sua renda e sobra dinheiro no final do mês ainda. Ou para você usar para lazer, ou para você investir mais ainda. É realizar sonhos pessoais. Quero comprar uma casa, quero trocar de carro, quero morar melhor, uma cirurgia, enfim, é realizar sonhos. É não se contentar e não, eu costumo dizer que é você liberdade financeira quando você não se contenta e está inconformada com a situação e busca o melhor. Inconformada não que você não aceite a situação, mas que você queira o melhor. Então, ter liberdade financeira é isso. Quando você realiza sonhos, você começa a viver coisas que você não vivia antes de ter liberdade financeira. É uma aposentadoria por meio de renda passiva. Então, primeiro você conquista a liberdade financeira, para depois, lá no futuro, você ter independência financeira, que é o dinheiro trabalhando para você sem que você precise trabalhar. Mas o primeiro passo é liberdade financeira, para o dinheiro não ser um problema na sua vida. É ter liberdade para viajar, fazer uma viagem inesperada. Vou viajar. Mas se eu não se planeja, eu não preciso, eu tenho liberdade financeira para isso. No final do ano mesmo. Em novembro eu estava muito de um ano muito cansativo, né? Acho que para todo mundo 2021 foi muito cansativo. Mas em novembro eu fechei a minha agenda em novembro, continuei atendendo os meus clientes ali até. Foi até dia 14 de dezembro, mais ou menos, eu fui viajar. Fui viajar, fiz 3 viagens e depois eu voltei a trabalhar em fevereiro. Tive Covid, enfim, e voltei a trabalhar em fevereiro. Mas isso que é liberdade financeira. Você querer, vou almoçar no restaurante, vou no melhor restaurante da cidade, tá tudo bem. Você ir no shopping comprar o que você quer sem ficar olhando o preço. Não ter que escolher pelo valor, pelo preço, mas sim pelo que você quer. Não é o preço que te escolhe, é você que escolhe o que você quer. Eu decidi, eu vou lá e eu compro. É ter seus momentos de lazer, só que sem peso na consciência, sem ficar pensando, poxa, será que eu tô comprando isso, mas será que eu podia comprar isso? Será que eu devia? Tô devendo no cartão, enfim. Isso é liberdade financeira, você ser livre financeiramente. E não é porque você tem liberdade financeira que você pode tudo também. As pessoas mais abonadas, elas têm limites. Mas a vida vale a pena. A vida é boa e vale a pena ser vivida com as coisas que são prioridades, que nos geram prazer, não só os imediatos. E liberdade financeira é isso. Você poder usufruir da vida da melhor forma. E por que, de fato, então, eu estou falando aqui em investir para o futuro? Porque nós temos um ciclo de vida financeira. E aqui nesse gráfico, a linha branca é a nossa renda ativa. A renda que vem do trabalho. Vocês estão vendo que essa linha branca, ela começa a subir dos nossos 20 até os 40, ela vai subindo. Passando dos 40, ela começa dos 40 para os 50, melhor dizendo, ela já estabiliza e depois ela vai caindo. Porque a energia não é infinita. E a nossa renda ativa, com o tempo, ela tende a cair. E essa linha amarela é a renda passiva dos nossos investimentos. Então, ela começa menor. A nossa renda ativa, por um bom tempo, ela vai ser maior. Por isso que não é só... você não vai enriquecer investindo. Primeiro você trabalha longos anos, investe para depois você ter um patrimônio acumulado. Então, aqui a linha amarela, a renda passiva é pequena, né? Até os seus 40 anos, depois ela começa a crescer, começa a aumentar.
E essa linha verde é de todas as suas fontes de renda. Então, por mais que você fale, Dani, eu vou trabalhar assim depois dos meus 50, enfim, vou querer trabalhar ainda, não pretendo parar. Eu tenho clientes que falam para mim, Dani, eu não pretendo trabalhar. E você nem precisa parar de trabalhar. Você pode desacelerar, você pode trabalhar com o que você gosta. Você não precisa trabalhar pelo dinheiro, porque o dinheiro já vai estar trabalhando por você. Você guardou o dinheiro e investiu do jeito certo, com segurança a vida inteira. Nós temos 3 tipos de renda. Então, explicando essas 3 fontes de renda, a renda ativa é a renda do seu trabalho principal. Você precisa vender o seu tempo. Você vende o seu tempo para receber esse dinheiro. Ela pode ser fixa. Nossa, gente, me estralou no pescoço. Ela pode ser fixa ou ela pode ser variável. Então, às vezes, ou se você é autônomo, a minha, por exemplo, é uma renda variável, não tem uma renda fixa. Eu sei a média ali, é claro, da que eu tiro para o Labore, mas não tenho fixa, que é muito, né? Prestadores de serviço é assim. Então, ou se você é CLT, uma renda fixa. Então, isso é renda ativa. Tem que trabalhar, colocar o seu tempo, e o nosso tempo é limitado, gente. E não tem todo o tempo do mundo. Você tem que trabalhar muito tempo, você fica ali trabalhando, você não consegue ter outros momentos de trabalhar muito, fazer dinheiro e ter momentos de lazer. Por isso que você faz muito dinheiro na fase produtiva, na fase faz renda ativa, para depois você conseguir ter tempo para usufruir. E não é que você vai parar de viver o agora, não é nada disso, gente. É viver dentro dos limites para que com o tempo as coisas vão melhorando. Eu falo para vocês, para mim custou acreditar também que minha vida ia mudar investindo, mas eu falei, eu vou continuar até isso aqui dar certo. Então, o que a renda ativa ela nos proporciona? Pagamento de todas as nossas despesas mensais. E a renda extra? O que é a renda extra? É renda adicional ao nosso trabalho, é a renda adicional da nossa renda ativa, e ela é um complemento mensal. Né? Pode ser pontual, pode ser esporádico. Por exemplo, tenho clientes que fazem renda extra, por exemplo, tem um cliente enfermeiro. Ele trabalha dentro de um hospital, mas ele também pega renda extra de fazer serviços de enfermagem particular. Então, às vezes aparece, às vezes não. Essa renda extra, o que ela te proporciona? Se você tem dívidas, você acelera o seu processo de pagamento de dívidas. Então, esse é o primeiro ponto da renda extra. Porque às vezes você está com dívidas, alguma coisa, mas a sua renda ativa ali está suprindo os seus custos, você não vai conseguir sair daquilo. Então, você vai precisar fazer uma renda extra no primeiro momento, vai conseguir se aliviar. E se você não tem dívidas, a sua renda extra entra para os investimentos. É isso que eu faço. Eu faço isso. Toda renda extra que entra vai direto para os meus investimentos. Nós temos que ter renda extra, renda ativa e a renda passiva. O que é renda passiva? Renda entrando sozinha, o dinheiro trabalhando, crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. Simplesmente você guardou o dinheiro a vida inteira, ou 20, 30, 15 anos, 10 anos, e gerou renda passiva. Então, a partir do momento que você já começa a investir, você já começa a gerar renda passiva. E o que a renda passiva proporciona? Uma nova fonte de renda sem que você precise trabalhar mais por isso. E que você consiga lá no futuro viver com essa renda passiva. Nos primeiros anos que você começou a investir, é claro que você não vai conseguir viver de renda já. A gente também tem que ter pé no chão. É a constância. É investir todos os meses, por longos anos, para daí você ter uma renda passiva. Só que o tempo vai passar de qualquer forma, gente. Então, é importante construir essa renda passiva. O seu patrimônio aumentando, o dinheiro trabalhando por você. É a mesma coisa, por exemplo, de quando compra um imóvel para alugar. É renda passiva. Porque você comprou esse imóvel, você está alugando ele e você precisa trabalhar mais para você receber o aluguel? Não. Não precisa. Você comprou, você investiu no imóvel, ele é seu, e ele está te dando renda passiva. Você não precisa ficar trabalhando por isso.
Então, tenham essas 3 fontes de renda. E vocês vão ver que é possível que essa renda extra venha dos investimentos também. É possível fazer renda extra num primeiro momento, antes de ser renda passiva, é renda extra. Porque no começo vai pingando dinheiro na sua conta, vai aumentando, vai entrando. E depois, lá no futuro, daí que vai ser uma renda passiva. E o ideal é que essa renda extra que vai entrando nos investimentos, você vai reinvestindo também, para o efeito de bola de neve acontecer. O seu patrimônio ir aumentando. Então, tem as fases da investidora. E quais são as fases? Primeira fase, acumulação. Dos 20 aos 40 anos. É a fase que a gente trabalha, que a gente rala mesmo, que a gente... Eu trabalho hoje mesmo. Estou trabalhando desde as 8. Ó, já fazem 12 horas. 12 horas e meia que eu estou trabalhando. Então é a fase que a gente está trabalhando, que a gente está com energia, que a gente está com disposição, que a gente está fazendo dinheiro, está fazendo renda extra. Deveria ser assim, e a gente está com saúde. Mas guardar parte do dinheiro. Porque depois dos 40 aos 60 anos, esse dinheiro começa a crescer. Até antes disso, é claro, mas crescer mesmo, aumento de patrimônio, começa a ver seu patrimônio aumentar. Você não está abrindo mão de nada, tá? Você está vivendo dentro do seu limite. É claro que com prioridades, mas sem privação, sem escassez. E ali dos 40 aos 60 anos, seu patrimônio vai começar a aumentar, a rentabilidade, você vai começar a ver seu dinheiro crescendo. E a fase da preservação e fruição, que é dos 60 aos 80 anos. Gente, eu nem sei se essa palavra seria fruição ou fruição. Mas dos 60 aos 80 anos é quando você começa a utilizar esse dinheiro. Viver desse dinheiro, viver da renda passiva. Ah, Dani, mas como assim? Eu já passei dos 40, você tá falando que até os 40 que é a fase da acumulação? Claro que não. E agora não dá mais tempo? Claro que dá tempo de começar. Quanto antes você começar, melhor. É claro que se você começar depois dos 40, você vai ter que investir mais para você ter um padrão de vida equivalente ao que você tem hoje no futuro. Porque quem começa antes, começa com menos. Porque tem mais tempo para investir. Então, a depender do padrão de vida que você quer ter, você precisa acelerar ali, pisar no acelerador. Se você começou depois dos 40, mas nunca é tarde. Que você começa com os 40 e depois dos 40, mais 15 anos, 55 ali, 60, sei lá, 55, 60, já está com um patrimônio acumulado, tendo uma renda, a depender de quanto você investiu por mês, através de renda passiva. Claro que é bom começar o quanto antes, por isso eu falo, comece. O melhor dia para ter começado a investir foi ontem, o segundo melhor dia hoje. É o que eu sempre falo. Eu tive, eu falo que eu tive a sorte de ter um despertar muito cedo na minha vida. Eu comecei a investir muito cedo. E ainda estou longe do meu objetivo. É o que eu falei, ainda estou fazendo renda ativa. Ainda trabalho muito. Ainda, às vezes, abro mão de ter um momento de lazer para estar trabalhando. E vai acontecer isso. Eu queria, às vezes, eu queria estar descansando um momento, estar mais com meu filho. Claro que eu queria. Mas eu ainda estou fazendo dinheiro, estou na fase de acumulação. Preciso acelerar, pisar no acelerador. E para ir depois desacelerando, tendo mais momentos de lazer. É claro que tem momentos de lazer, mas ainda assim eu também estou nessa fase de acumulação. Nós estamos no mesmo barco, a gente está acumulando. Então essas são as 3 fases. E quais que são os desafios? Viver no piloto automático em relação ao dinheiro. Opa! Achar. Ah, Dani, o dinheiro entra e sai, não sei para onde foi o meu dinheiro, não sei quais são os meus custos, não sei para onde está indo, parece que o dinheiro entrou, já saiu, eu não vi cor do meu dinheiro. Eu sinto que eu nunca tenho dinheiro, mas eu estou sempre trabalhando, estou sempre ali. Né? Eu vou precisar abrir mão das coisas que eu gosto, eu quero viver a vida, eu não vou abrir a mão das minhas coisas para investir para o futuro. Imagina, eu quero viver agora também. Depois o tempo passa. E quem foi que disse que você precisa parar de viver agora para investir para o futuro? Muito pelo contrário. Você vive muito melhor. Tem depoimentos de cliente minha falando isso. Vixe, Dani, eu vivo bem melhor depois que comecei a investir.
Pensar que precisa ter muito dinheiro. Gente, com qualquer 100 reais, R$ 1, você está começando a investir hoje. Você só precisa começar. Os juros, tem os juros. Os juros compostos, que é a força maior dos investimentos, ele aumenta com o tempo. Então, independente da quantidade que você está começando, o tempo é um fator que potencializa o aumento do seu dinheiro. Então, não é nem tanto a quantidade que você está começando, e sim quanto antes você começar. Outro desafio, não ter objetivos claros. Você não tem clareza do que você quer, com quantos anos você quer se aposentar, quais são os seus objetivos. Você não tem clareza. Então, saia dessa corrida de ratos. Se você estiver nessa corrida de ratos, saia desse ciclo imediatamente. Que corrida de ratos? Você vai lá, trabalha, aí você recebe dinheiro, aí você paga contas, aí você fica sem dinheiro. Aí você trabalha mais, recebe mais, paga mais conta e tá sem dinheiro. E vive o tempo todo correndo atrás do dinheiro. Essa busca o tempo inteiro atrás do dinheiro. E como ter dinheiro sobrando e conseguir investir? Orçamento mensal. O que é certo, Dani? Receita menos investimentos menos despesas é igual a zero. Através de um orçamento isso é possível. Eu não vou entrar aqui agora hoje em orçamento, porque não é o objetivo da aula, mas muitas pessoas fazem receita menos despesas é igual a sobra. Fica esperando magicamente que o dinheiro sobre. Não vai sobrar. Você precisa fazer o seu orçamento ali para que ele sobre. Tenho aula sobre orçamento no meu YouTube também, vocês podem ver lá. Controle financeiro. Estipular metas de custos condizentes com o seu padrão de vida. É você que controla o dinheiro e não o contrário. Aqui no estudo de caso. Por exemplo, o estudo de caso da Ana. Ela investe 10% do salário dela, ou seja, 150 todos os meses. Ela começou a investir com 28 anos. Então, aos 60 anos, ela terá uma nova fonte de renda de R$ 3.509,95. Por quê? Porque ela investiu 150 durante 30 anos, com uma rentabilidade estimada de 10% ao ano. Capital acumulado R$ 421.211,23. Só que a Ana, ela investiu só 57 mil. O resto foi de juros compostos, é o que eu acabei de falar. Os juros é o fator que potencializa o nosso dinheiro. Então, às vezes, você começou com pouco, mas os juros compostos fez com que o seu dinheiro ele fosse aumentando. Ele se multiplicasse. Você começou, aqui no nosso exemplo, começou com 150. Porque ela tem o objetivo de viver de renda lá no futuro. A Ana tem esse objetivo. Ah, Dani, mas eu recebi esses dias. Ah, Dani, mas 10% de rentabilidade estimada, isso é possível? Sim, as minhas clientes, você investindo do jeito certo, com o direcionamento, isso é possível. As minhas clientes, carteira delas dá em média 12%, 14%, quando termina o processo de mentoria. Contando mais os dividendos, você consegue 15% facilmente de rentabilidade. Só que, o que eu quero dizer? Direcionado, tendo conhecimento, investindo do jeito certo, com segurança. É possível, sim. Então, aqui eu estou contando 10%, já tirando, descontando a inflação, né? A inflação aí dos últimos 5 anos, acumulada dos últimos 5 anos, é de 5%, a média, tá? Não acumulada no ano. A média, pegando 5 anos, a média do ano aí é 5 e pouco. Então, vamos contar em uma inflação no máximo de 6. Ainda seria 9% de rentabilidade, contando uma rentabilidade de 15% com dividendos. Que é que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, como viver de renda? Construir um patrimônio ao longo da vida. Ter uma vida condizente com a sua receita. Não adianta você querer ter tudo no curto prazo e pensar sempre no seu eu do agora, né, como se diz, e chegar lá na frente, o seu eu do futuro não ter nem renda suficiente para manter o padrão de vida, mais ou menos.
investir parte do seu salário enquanto você está na fase produtiva. O que é a fase produtiva? Você tem saúde, você consegue trabalhar, você tem energia. Ter diversas fontes de renda. Investir em ativos que te geram renda. O que é ativos? Investimentos. Colocar o seu dinheiro em investimentos que te geram renda. Exemplo, ações boas pagadoras de dividendos. E reinvestir ao máximo que possível para acelerar esse seu processo de independência financeira. Então, como investir para o futuro? Agora nós vamos entrar na nossa aula. Ações boas pagadoras de dividendos. É a forma mais eficiente de construir uma carteira previdenciária é investindo em ações e seguir a estratégia de dividendos. Investir em ações para construir uma carteira previdenciária, uma aposentadoria. Ações com foco em dividendos para aposentadoria. Elas possuem todas as características para você construir uma nova fonte de renda e ter uma aposentadoria tranquila. Por quê? Num primeiro momento, que eu acabei de falar para vocês, ela é uma geradora, ações boas pagadoras de dividendos, de renda extra. Então, no começo começa a entrar renda extra, uma renda passiva periódica, então de tempos em tempos o dinheiro entra, cai na sua conta. É o efeito de juros compostos. O que é juros compostos? É seu dinheiro aumentando. Sabe aqueles juros que você paga quando você esquece de pagar uma conta, quando você se endivida? Pensa que você está recebendo esses juros. Isso que é juros compostos, é receber. Seu dinheiro ir rendendo juros sobre juros, juros sobre juros. Esse rendimento de dividendos, ele é isento de imposto de renda. Ele cai na sua conta livremente, sem ser descontado imposto. Essa renda, você não precisa diminuir seu patrimônio. Seu patrimônio vai estar investido, seu dinheiro vai estar lá e vai estar te gerando essa renda. Os dividendos caem em dinheiro na sua conta da corretora. E eu vou explicar mais para vocês como que funciona. A grande oportunidade. Já imaginou sendo sócia de banco, de empresas do setor de energia, seguradoras? Imagine você sendo sócia do Banco do Brasil, sócia do Itaú Santander. Olha que poder, gente. Empresa de energia. Alguém aqui parou de usar energia em algum momento da vida? Seguros, seguradoras, mesma coisa. Quando tem imprevisto, quando o carro aperta aí que a gente quer fazer seguro. Carro, vida, tudo mais. Imagine você sendo sócia, provavelmente você deve pagar seguro de carro, você sendo sócia de uma empresa, seguradoras. Recebendo parte do lucro. Então, aqui, ó, o dinheiro caindo na sua conta. Parte do lucro da empresa é o dinheiro que cai na sua conta. Aqui é o extrato, ó, vai pingando. No começo é pouco. R$8, 32 centavos, 19 centavos, R$19, R$17. Aqui, outro extrato de cliente. R$5, 34 centavos. Só que no tempo, o efeito do tempo de você ir reinvestindo, investindo e reinvestindo, isso aqui vai aumentando com o tempo. Ó, R$1,85, 16 reais. Só que é dinheiro pingando na sua conta, sem que você precise trabalhar mais por isso. Simplesmente você foi lá, se tornou sócia das empresas, comprou parte dessa empresa através da Bolsa de Valores e começou a receber lucro. E com pouco dinheiro. Ser sócia do Santander por R$18,89. Sócia da Taesa, que é uma empresa do setor de energia, por R$14,76. Sócia da Porto Seguro, seguradora, por R$20,70. É claro que isso aqui não é recomendação. O pior erro do investidor iniciante é seguir recomendação, investir no que ouviu falar e não saber o que estava fazendo. Por isso que eu ensino vocês a investir com segurança. É bom lembrar que ações é renda variável. E quando você investe em ações, você se torna sócio dessa empresa.
A rentabilidade é maior, com certeza, se comparada à renda fixa. Poupança, Tesouro Selic, CDB, é menos segura. E não é porque é menos segura que a gente vai investir sem segurança. Porque tem muitos critérios a serem analisados antes de investir. E é isso que a gente faz. A gente analisa os critérios. Tudo nessa vida tem risco. Sair de casa tem risco de acontecer alguma coisa, entrar no carro tem risco de acontecer alguma coisa, tudo tem risco. Mas quando a gente investe em ações, em renda variável, na estratégia de dividendos, a gente escolhe as mais seguras e com previsibilidade. Que garante que o dinheiro vai cair na sua conta, que ela vai ter lucro. E alguns desafios. Pensar que precisa ter muito dinheiro para investir em ações. Acabei de mostrar que você consegue investir com R$7, você já consegue, R$7, R$8, consegue já investir em boas ações. Comprar um pedacinho da empresa. Ah, Dani, a bolsa é muito arriscada. Eu tenho que concordar que é arriscado para quem não sabe o que está fazendo. Muita gente perde dinheiro mesmo, é verdade. Muitas pessoas começam a investir em ações e perdem dinheiro porque não sabem o que estavam fazendo. Você começa a seguir dicas quentes. Ah, investir na Magazine Luiza. Olha quanto que tá a Magazine Luiza agora. Varejo. Qualquer crise que acontece, gente. Olha o que aconteceu com a Magazine Luiza, por exemplo. Ah, eu vou ficar rica da noite pro dia, é rápido o processo. Não. Ninguém fica rico da noite pro dia. Se alguém vender isso para você, fuja, corra, que não é verdade. Ah, Dani, eu recebi uma pergunta, Dani, mas eu corro o risco de perder todo o meu dinheiro se eu investir em uma ação? Se investir em uma ação ruim, corre. Corre sim o risco de perder o dinheiro. Mas perder tudo o dinheiro, além de você estar numa ação ruim, você vai esperar a ação cair para perder tudo o dinheiro? É o erro duas vezes. É por quê? Porque as pessoas investem sem conhecimento. A estratégia que eu ensino dentro do meu processo de mentoria, estratégia de dividendos, escolher as melhores e mais seguras, você não perde dinheiro. Muito pelo contrário, você constrói uma renda passiva, uma nova fonte de renda para o futuro. E o que é uma ação? É uma fração de uma empresa. Quem compra uma ação através da bolsa de valores se torna sócio de uma empresa e ganha dinheiro conforme essa empresa lucra e cresce. Então, o investidor ele passa a correr os riscos desse negócio e participa dos lucros como qualquer empresário. Então, essa empresa teve lucro, você recebe lucro. E exatamente porque você passa a correr os riscos dos negócios que você está investindo, você precisa investir nas mais seguras, nas que não têm risco de fato. Por isso que a gente coloca o nosso dinheiro só em boas ações de boas empresas que passa essa segurança. Como ganhar dinheiro com ações? Existem basicamente duas formas. Dividendos, que é a principal e a queridinha de quem é mais conservadora, mulheres adoram estratégia de dividendos, e a valorização. O que são os dividendos, Dani? Você está falando de dividendos, mas eu não estou entendendo. É parte do lucro da empresa que é dividido com os seus sócios. Ou seja, uma renda passiva que cai na sua conta sem que você precise trabalhar mais por isso. Você não precisa trabalhar na empresa. Você não precisa bater meta para ganhar esse lucro. Você recebe por ser sócia. Através da Bolsa de Valores, você comprou parte dessa ação. Essa ação é uma boa empresa, uma empresa que tem lucros e que distribui lucro. Isso que é dividendos. É o lucro da empresa que cai na sua conta. Então, isso já é uma renda extra. Dani, quanto que acontece o pagamento desses dividendos? Eu invisto, já recebo? Depende de qual ação que você investiu. Porque as ações, elas pagam de forma periódica. Tem ações que pagam 3 vezes no ano, tem ações que pagam 2 vezes no ano, uma vez. Bancos acabam pagando mais vezes dividendos no ano. Então, esse pagamento acontece através do cronograma. Eu ensino vocês a analisarem isso no meu processo de mentoria. Eu tenho um grupo só para alunas que eu também divulgo ali
a data de pagamento. Então, vocês vão ficar antenados. Esse grupo ainda, eu falo, por enquanto, esse grupo das minhas alunas ainda é um bônus. Claro que mais pra frente não vou conseguir sustentar que seja um bônus. Então, aproveita para entrar enquanto você tem ainda meu suporte. Acabou a mentoria. Se você enviar alguma dúvida no grupo, eu vou ajudar você. E vou continuar mandando informação ali no grupo, privilegiada, sem te cobrar nada por isso. Moço, falando o cronograma de dividendos para vocês, das empresas que vocês tornaram sócias. E onde encontrar todas essas informações de dividendos, Dani? Tem o site de RI. O que é esse site de RI? É relação com o investidor. Então, nós que somos investidoras, a gente tem um site só para a gente analisar, para a gente olhar os dividendos, fazer o estudo dessas empresas. A gente fica 2 meses de processo de mentoria, 1 mês e meio mentoria de investimentos, analisando, fazendo estudo, se aprofundando, de encontrar todas as informações no site de RI, mas é claro que você precisa saber analisar essas informações. Então, isso que é os dividendos. Lucro da empresa que cai na sua conta de forma periódica por você ter se tornado sócia dessa empresa. Valorização. Então, no longo do tempo, as ações de boas empresas, elas costumam ficar mais caras. Então, com isso, o dinheiro que você investiu e o seu patrimônio vai aumentando no longo prazo. Vale lembrar que esse não é o nosso foco principal. Nós focamos na estratégia de renda através dos dividendos. Então, a gente não foca na valorização da ação, ficar olhando o preço de ação, não é nada disso. Quanto que valorizou. Mas é importante saber que essa é uma forma também de você ganhar dinheiro com ações. Você vai ver o seu patrimônio aumentando, sim, no decorrer do tempo, no longo prazo. Eu trouxe um exemplo real aqui para vocês. O exemplo da Transmissão Paulista. Vale lembrar que isso aqui não é recomendação, que o pior erro é você investir naquilo que você não conhece. Então, em abril de 2017, cada ação da Transmissão Paulista custava R$ 15,50. Em abril de 2021, cada ação da Transmissão Paulista custava R$ 17. Ou seja, se você tivesse investido R$ 9.997,50, você teria comprado 645 ações. Em 2021, após 5 anos, você teria 10.956. Isso aqui, gente, é valorização. Você comprou em 2017 por R$ 15,50, em 2021 ela estava R$ 17. Então, ela valorizou. E seu dinheiro aumentou. Isso é valorização, que não é o nosso foco principal na nossa estratégia de dividendos. Qual que é o nosso foco principal? Aqui que eu vou falar para vocês agora. De 2017 a 2021, a ação da Transmissão Paulista pagou um total de R$ 23 por ação. Então, se você tivesse as suas 645 ações, você teria recebido de dividendos R$ 14.835 de renda passiva, renda extra entrando na sua conta, sem que você precisasse trabalhar na empresa da Transmissão Paulista, sem que você precisasse bater meta. O dinheiro ia entrar na sua conta por você ser sócio. Só que seria uma renda extra para você. E é claro que você ia ter reinvestido esse dinheiro, com certeza. Então, o total do seu investimento seria, depois de 5 anos, R$ 25.791. Então, a valorização mais dividendos, nesse caso, seria de 150 de rentabilidade em 5 anos. Então, 150 de rentabilidade, mais de 150 de rentabilidade. Uma rentabilidade de 30% ao ano. E tem pessoas que falam que não é possível ter uma rentabilidade de 10%.
Isso aqui é real, isso aqui aconteceu, gente. Ação ou Transmissão Paulista, empresa do setor de energia, quem investiu R$ 9.997,50 recebeu 20, teria hoje 20, hoje não, em 2021, né? Esse é um cálculo dos últimos 5 anos, 2017 2021. Olha a diferença olha dividendos, gente. Por que a gente não foca em valorização? Porque a gente foca na renda que vai entrar. E olha a comparação de rentabilidade. Se você tivesse investido os mesmos R$ 9.997,50 na poupança, você teria R$ 11.647,66. Olha a diferença, gente. Tesouro Selic, R$ 12.358,68. Esses dias uma pessoa me chamou no Instagram e falou, Dani, mas para o futuro não pode ser o Tesouro Selic, um CDB? Não. Porque hoje a renda fixa está rendendo bem, não significa que ela vai ficar rendendo bem sempre. Então, precisa, sim, ser investimentos de longo prazo. Foco em ações de dividendos. E aqui, previdência privada. E previdência privada, por que você não fala de previdência privada? É boa? Aqui, ó. Se tivesse investido 9.997,50, previdência do Banco do Brasil, 14.659,84, a rentabilidade. Tá melhor que a poupança? Tá melhor que o Tesouro Selic? Sim, não está melhor que a ação. Eu trouxe aqui no exemplo uma previdência, a rentabilidade desses últimos 5 anos da Previdência do Banco do Brasil, que é esse fundo dessa Previdência, é uma muito tradicional. Algumas clientes minhas, quando chegaram no processo de mentoria, investiam nessa Previdência. Mas, de fato, eu ensino você a investir para o futuro em ações. Porque a Previdência, lá no futuro, você vai precisar usar o seu patrimônio. E as ações vão te pagar dividendos sem que o seu patrimônio diminua. Seu patrimônio vai estar lá, você comprou as ações, se tornou sócia, seu patrimônio vai estar lá bonitinho e o lucro das empresas vai ser sua nova fonte de renda entrando na sua conta. No começo, a renda extra, depois vai aumentando. Então, quais são as vantagens de investir em ações com foco em dividendos para o futuro, para a aposentadoria? Você não precisa ficar olhando bolsa de valores. Ah, eu não tenho tempo de ficar usando. Não precisa ficar olhando bolsa de valores. Você estuda a empresa uma única vez, então você vai precisar estudar, sim. Mas você vai estudar uma única vez e depois você não vai precisar ficar estudando mais, você já aprendeu. É uma única vez que você aprende. É a forma mais conservadora de investir em ações, porque você não se preocupa com as quedas da bolsa. Os dividendos, eles são pagos por ações. Então, se a bolsa caiu à noite, nem se preocupa, a gente se aproveita ainda, de compra mais. Bolsa em queda é promoção nessa estratégia. E no longo prazo, supera sim a inflação. Por que superar a inflação, Dani? Porque, no decorrer do tempo, o preço das coisas ficou maior. Isso é inflação. O mercado fica mais caro, a gasolina fica mais cara, tudo sobe. Isso é inflação. Então, o rendimento do nosso dinheiro que está guardado para a aposentadoria também precisa ser corrigido. Porque senão chegar lá na frente, você não vai conseguir comprar nada com seu dinheiro. Seu poder de compra vai ter diminuído. Ou seja, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compra hoje com R$ 200 daqui 10 anos lá na frente. Se tem uma coisa que o brasileiro conhece bem, é a inflação. A gente tem que aprender a conviver com a inflação. Sempre vai existir. E como que funciona a Bolsa de Valores? As empresas vão através da Bolsa, querem abrir sociedade. Ah, então eu quero abrir sociedade. O que eu preciso fazer? Então a empresa vai lá na Bolsa de Valores e abre capital. Então,
através das corretoras, você consegue ter acesso a essa bolsa de valores, que é onde você compra as ações. Lembre-se, para você comprar ação, tem que ter alguém vendendo. Isso tudo aqui eu ensino para vocês dentro da minha mentoria, de um passo a passo. Você não vai ficar confusa. Eu falo para vocês por experiência própria. Nenhuma das minhas clientes sai com dúvida. Quando elas começam o processo de mentoria, elas falam assim, mas e se eu tiver dúvida? Como que vai ser o suporte? Vai ser com você? Sim, é individual. Mas elas não têm dúvida. Não fica a dúvida, gente. Então, é assim que funciona. Então, as empresas vão lá, abrem um capital na Bolsa de Valores. O que é abrir o capital? É você poder se tornar sócia dessa empresa. Então, você vai com o seu dinheiro lá na corretora, abre uma conta na corretora, e através da corretora, você tem acesso à Bolsa de Valores e compra essa ação. Comprando ação, você como investidora, vai lá no seu aplicativo da corretora, digita o código da sua ação, que corresponde a... Eu ensino tudo isso na minha mentoria. Você vai lá, digita e compra. Gente, apertar botão, isso aqui que eu tô falando para vocês, é a coisa mais simples de fazer. Em 30 segundos você começa a fazer isso. É muito simples. Eu hoje em dia faço até de olho fechado. Claro que faz anos que eu faço isso. Mas no começo você vai precisar ter uma atenção maior, você vai estar fazendo pela primeira vez, mas apertar o botão, as pessoas se preocupam tanto em apertar o botão, será que eu vou saber comprar uma ação? Será que eu vou conseguir abrir conta na corretora? Gente, isso é o de menos no processo. Quando você sabe a ação que você vai comprar, você compra em qualquer corretora, do celular, do computador, isso é a coisa mais simples que existe. Mas, na Bolsa de Valores, tem em média 400 ações que estão listadas na nossa bolsa. Então, como que você vai escolher melhor? Aí que tá. Como que você vai escolher melhor? Como escolher as melhores ações? Setor perene. Recorrência no pagamento de dividendos. Uma empresa que ela paga sempre dividendos é uma empresa que lucra, é uma empresa boa, que não tem endividamento, que distribui lucro. E o preço? A gente não vai comprar ação por qualquer preço, sair comprando por qualquer preço. A gente analisa isso também. Claro, como eu falei para vocês, são vários indicadores. Então, você não pode ir só por um indicador, isso é um erro. É um conjunto de indicadores, de critérios analisados que vai fazer com que a gente tome a decisão e escolha a melhor ação. Então, o que é setor perene, Dani? Uma empresa do setor perene, ela não sofre com crise. E isso dá previsibilidade para nós, investidoras. As empresas do setor perene, elas têm baixa concorrência, costumam ser baixa concorrência. Por exemplo, uma empresa do setor de energia, ninguém acorda de manhã falando, vou abrir uma empresa do setor de energia. Abrir banco, abrir seguradoras, ninguém fala isso. Então, quando a concorrência é baixa, as pessoas não conseguem entrar concorrentes, o lucro é maior. As empresas do setor perene, elas têm demanda constante. Alguém para de usar energia? Alguém corta seguro no momento de crise? Muito pelo contrário. E isso gera consistência no resultado. E as empresas que têm resultado, têm lucro, distribuem lucro através de dividendos. Porque os dividendos são lucro. E é por isso que a gente escolhe as empresas de setor perene. Recorrência no pagamento de dividendos. Mas é garantido isso? Sim. Aqui, ó. Olha a garantia de dividendos. Olha isso, todos os anos. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Aqui, ó, pagou. Nos últimos 5 anos, não, de 2020, 2018, 2021. Isso é recorrência de pagamento de dividendos. A gente só escolhe as empresas que têm essa recorrência, que pagam bons dividendos. Se não tiver pago os dividendos com recorrência, a gente não compra. Você não compra aviação? Porque na crise ninguém voa, ninguém anda de avião. Porque você não compra a Magazine Luiza? Porque a Magazine Luiza tem uma crise, as pessoas param de consumir no varejo. Juros aumentam, as pessoas param de fazer conta, diário, enfim, cartão. Por isso que a gente não investe. A gente não pode contar com a sorte para nossa renda futura. Por isso que a gente analisa as melhores.
Dani, como que avaliar o preço da ação? Sabemos se uma ação está cara ou barata de acordo com a porcentagem de dividendos que é distribuído. O dividend yield, que é o dividendos mais JCP dos últimos 12 meses vezes 100 dividido pelo valor unitário da ação. Ah, Dani, você começou a falar de conta, não sou boa em matemática, minhas alunas também não, eu também não sou. Só que tem prontinho pra gente lá no Status Invest. Não precisa fazer essa conta. Eu trouxe aqui para vocês saberem como a gente avalia o preço. Para saber se está caro, se está barato, se está no momento de comprar ou não. JCP é a mesma coisa que dividendos, tá? Mesma coisa que dividendos. É um dinheiro, é lucro da empresa que também entra na sua conta. É basicamente parecido. E ele nem, você não precisa fazer conta nenhuma, tá? Não precisa ser boa em matemática nem nada. Entrou no site do Status Invest, tem lá prontinho para você o dividend yield. Qual a porcentagem de dividendos que a empresa está pagando. E com isso a gente consegue avaliar se a empresa está cara ou está barata. Como vender uma ação? Nós não vendemos ação. Na estratégia de dividendos, a gente não vende ação. Porque se a gente vende, a gente corta a nossa renda passiva. Pense nas ações como frutos. Então vamos lá. Você vai pegar o seu dinheiro, você vai começar a plantar a sua árvore. Essa árvore vai começar a crescer, vai chegar uma hora que essa árvore vai começar a dar frutos, e esses frutos você vai usar e vai se alimentar com esses frutos. Então, se você cortar essa árvore, você não vai ter mais frutos. Funciona da mesma forma para as ações de dividendos. Se você vende as ações, você para de ter renda. E o foco de investir em ações boas pagadoras de dividendos é ter essa renda. É a estratégia buy and hold. Ou seja, eu compro e seguro. Eu compro ação e seguro, não vendo. A gente não vende ações. Na estratégia de dividendos, a gente não vende, não se preocupa com bolsa de valores e com preço. Como que fazer? Como que fazer para que essa estratégia de nova fonte de renda, de investir para o futuro, funcionar de verdade? Investir antes de sobrar. Primeiro ponto, não espere sobrar dinheiro para investir, porque não vai sobrar. Faça com que ele sobre, através de um orçamento mensal. Você não vai ficar refém de orçamento nem nada, é só para você criar o hábito. Reserva financeira. Você precisa pensar nos seus investimentos, eu falei lá no início. Claro que você vai pensar nos seus investimentos de curto prazo para sua segurança. Você não vai investir só para o futuro. E para que você possa investir para sua aposentadoria, você tem que garantir sua segurança de agora primeiro. Então precisa ter sua reserva financeira. Precisa definir os seus objetivos. Porque os seus objetivos, suas metas, são os seus maiores combustíveis. As escolhas têm que ser com base em estudos. Você só vai comprar uma ação que você estudou, que você conhece o negócio. Você vai reinvestir os dividendos, porque no começo vai ser uma renda extra, você vai reinvestindo, esse dinheiro vai aumentando, você vai reinvestindo, esse dinheiro vai aumentando. E ter foco no longo prazo. Por isso que vocês estão aprendendo hoje investir para o futuro, porque a estratégia de dividendos é com foco no longo prazo. No começo você vai receber renda. Se você quiser pagar conta, você pode pagar conta? Pode, mas não deve, porque você precisa reinvestir, reinvestindo, para o seu capital ir aumentando. Então, essa é a estratégia. Então, você poderia, talvez você chegou aqui sem saber a importância de investir para o futuro. Talvez você chegou aqui e nem imaginava que tinha essa oportunidade de se tornar sócia de grandes empresas com pouco dinheiro. Talvez você nem sabia que era uma renda passiva ou que era uma renda ativa. O que seria liberdade financeira? Então agora você está sabendo, você tem esse conhecimento que você precisa colocar em prática.
E eu entendo que no momento da hora de você colocar em prática, as dúvidas podem surgir com certeza. Alguma dúvida na hora de colocar em prática, de fazer o seu planejamento, de transferir tudo que você aprendeu para o plano de ação, eu entendo que não é simples. É possível fazer sozinha? Eu fiz sozinha, mas levei muito tempo, levei mais de 2 anos. O processo foi devagar, eu errei, perdi dinheiro. Por isso que eu dou o direcionamento, eu encurto o seu caminho e te mostro qual que é a rota. Então, se vocês quiserem transferir todo esse conhecimento que vocês aprenderam hoje para um plano de ação personalizado e ter a minha ajuda, vocês podem contar comigo. A minha agenda para o próximo mês, para o mês de maio, ela já está aberta. São poucas as vagas por causa dos horários. Tem algumas clientes que ainda estão com o processo de andamento. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem vai assistir no gravado. Então, vai ficar o link aqui para vocês entrarem em contato comigo, olharem sobre a mentoria, como que funciona a mentoria de investimentos individual. Ah, Dani, eu ainda não estou no momento de investir, porque estou organizando minha vida financeira. Então, seria a mentoria financeira. São 2 serviços diferentes. Então, eu vou entender qual é o seu momento para personalizar um plano de ação para você. Se você está no seu momento de começar ainda se organizar financeiramente, fazer o dinheiro sobrar, ou já está no momento de começar a investir e de pensar nos investimentos para o futuro. Você tem alguma dúvida? Meninas, obrigada. Até a próxima. Beijo.